Em 2019, a Red Bull vendeu praticamente uma lata para cada pessoa do planeta. Além de comercializar 7,5 bilhões de latas de uma bebida bastante adocicada, eles também são proprietários de 2 equipes de Fórmula 1, 5 clubes de futebol profissionais e um time de hóquei no gelo. E isso sem mencionar eventos como o desafio Crashed Ice ou a corrida Wings for Life. Também patrocinam milhares de atletas e têm uma divisão dedicada à produção de mídia. Claramente, a Red Bull faz muito mais do que só vender uma bebida energética. Mas será que todas essas atividades são apenas estratégias de marketing? Vamos analisar como a Red Bull gera receita. No verão de 1982, o empresário austríaco Dietrich Mateschitz encontrava-se sofrendo de jet lag durante uma viagem de negócios à Tailândia. Ele consumiu uma bebida local chamada Kratin Dang, que melhorou consideravelmente seu estado. Kratin Dang significa gaur vermelho, que é um tipo de bisão do sudeste asiático, ou seja, Red Bull em inglês. Inspirado pelas qualidades aparentemente mágicas desse produto, Mateschitz decidiu lançar um novo segmento de produtos no mercado, a bebida energética. Apesar das repetidas recusas de investidores ocidentais, que não viam mercado para o produto fora da Ásia, Mateschitz estava tão convencido de seu potencial que investiu $500 mil do próprio bolso. Ele se associou ao chefe do fabricante do Kratin Dang, que investiu o mesmo montante pela outra metade da empresa. Mateschitz então adaptou a fórmula e o sabor para o mercado europeu, lançando o produto na Áustria em 1987. Inicialmente proibido na Alemanha, a Red Bull se beneficiou da reputação de uma marca fora da lei. Muitos jovens alemães cruzavam a fronteira até a Áustria para comprar a bebida energética proibida, e a Red Bull vendeu mais de 1 milhão de latas em seu primeiro ano. De lá, a marca se expandiu rapidamente pela Europa e, mais tarde, pelo mundo. As gigantes do setor de bebidas, como Coca-Cola e Pepsi, poderiam tirar vantagem de seus profundos bolsos, mas subestimaram a intenção estratégica de Mateschitz. Ele criou uma nova espécie de corporação focada exclusivamente nas atividades finais da cadeia de valor, terceirizando operações como produção e logística. Isso significa que a Red Bull não produz a bebida por conta própria. A produção e o enchimento das latas são completamente terceirizados, permitindo que a empresa se dedique integralmente a vender a bebida. Olhando para a margem de lucro, essa estratégia claramente compensa. Um dos segredos do sucesso da Red Bull é a sua capacidade de cobrar um preço muito maior do que a concorrência. Cada lata custa aproximadamente 9 centavos de dólar para ser fabricada, enquanto o preço sugerido de varejo por lata é de 3,59 dólares. Os maiores clientes, como Walmart e grandes supermercados, pagam entre 44 e 48 dólares por uma caixa com 24 latas, o que resulta em 1,87 dólares por lata, mais de 20 vezes o custo de produção. As pessoas estão dispostas a pagar tanto por uma água açucarada com taurina devido à força da marca Red Bull, resultado de uma estratégia de marketing bem elaborada. Para criar um mercado para seu produto, Mateschitz concentrou-se inicialmente na cena noturna. É difícil imaginar uma festa universitária sem várias latas de Red Bull disponíveis, já que a empresa fez uso ativo de gerentes de marca estudantis. Esses gerentes eram estudantes universitários populares incentivados a promover a Red Bull em campos universitários e a organizar festas em diferentes locais, totalmente fornecidas pela Red Bull. Volkswagen Beetles com latas gigantes de Red Bull amarradas em seus tetos apareciam em praias, universidades, academias e até prédios comerciais, oferecendo amostras grátis. Bartenders rapidamente perceberam que essa nova bebida era uma máquina de fazer dinheiro. É provável que você já tenha provado uma mistura de Red Bull com vodka ou Jägermeister, já que essas combinações se tornaram 2 das bebidas mais populares em bares ao redor do mundo. Logo, a bebida estava sendo vendida em boates e festivais globalmente, criando uma vantagem competitiva para a marca austríaca. Mas isso foi apenas o começo da máquina de marketing da Red Bull. Por meio do patrocínio e propriedade de equipes esportivas, a Red Bull envolve o consumidor de uma maneira mais profunda do que a publicidade tradicional jamais poderia. Isso permite que seus consumidores se sintam ativos e intensos, bebendo de uma lata que carrega o mesmo logotipo de um carro da Fórmula 1, um skate e um paraquedas que bateu recordes. Ao invés de contar histórias de forma convencional, a Red Bull pratica a story performing. Eles não fazem marketing convencional, nem buscam histórias para se associar. Eles criam suas próprias histórias e produzem o conteúdo com sua própria casa de mídia, detendo os direitos de todas as imagens de seus eventos. Com as mídias sociais,
isso resulta em efeitos de comunicação viral que melhoram drasticamente o retorno sobre o marketing. O exemplo definitivo da abordagem de Story Performing da Red Bull foi o salto de Felix Baumgartner do espaço em 2012. O projeto custou à Red Bull impressionantes 50 milhões de dólares, mas alguns especialistas estimaram que a cobertura global do evento valeu aproximadamente 6 bilhões de dólares. Portanto, provavelmente valeu a pena. Ao patrocinar eventos esportivos extremos como esse e vender produtos com uma marca tão forte, a Red Bull se mantém como líder de mercado em sua categoria. Em 2019, eles venderam 7,5 bilhões de latas, o que ajudou a criar uma receita de mais de 6 bilhões de dólares americanos. Para alcançar tal receita, eles gastam quase um terço em marketing, mas apesar do orçamento de marketing substancial, o crescimento da receita da Red Bull desacelerou desde 2012. A empresa depende quase completamente de apenas um produto, a bebida energética. Isso limita seu crescimento e pode eventualmente se tornar um grande risco. Com uma crescente conscientização sobre saúde e nutrição, o foco em um produto que pode causar obesidade, insônia e diabetes pode eventualmente ter um efeito contraproducente. Os investimentos em equipes esportivas e produção de mídia, portanto, não são apenas atividades de marketing, mas tentativas de diversificar e criar cadeias de valor adicionais ao lado do negócio de latas. Para implementar o esporte como negócio, a Red Bull se beneficia de uma cadeia de valor de entretenimento e mídia totalmente integrada, que varia desde a produção de mídia até propriedade de equipes, acordos de transmissão e gestão de contratos. Um exemplo de como essa estratégia pode funcionar são os times de futebol da Red Bull. Possuir mais de um clube lhes dá a oportunidade de usar sinergias, por exemplo, no desenvolvimento de talentos. Um jogador pode potencialmente iniciar sua carreira no Brasil, mudar-se para a Europa para jogar na Liga Austríaca pelo Salzburg e, eventualmente, juntar-se ao Red Bull Leipzig quando estiver pronto para jogar na Champions League. No final de sua carreira, ele pode se mudar para o New York Bulls para passar seus últimos anos na Major League Soccer. O time em Nova York também é um bom exemplo de como o patrimônio privado no esporte pode gerar valor para a Red Bull. Eles adquiriram a equipe por um valor estimado em 25 milhões de dólares em 2006. Segundo a Forbes, o time agora vale 290 milhões de dólares. Assim, a Red Bull conseguiu multiplicar seu investimento por 10. E com o mercado de futebol nos Estados Unidos em ascensão, o preço de uma franquia na cidade de Nova York provavelmente aumentará no futuro. No entanto, a principal fonte de receita continua sendo a venda de bebidas, representando aproximadamente 97% do total de ganhos. A Red Bull menciona as outras atividades como investimentos de marca contínuos, o que indica que essas são perdas, não fluxo de receita, pelo menos por enquanto. Como falamos nesse vídeo, a Red Bull possui equipes de futebol e Fórmula 1 como parte de sua estratégia de expansão de marca. E, falando em Fórmula 1, clique no vídeo que está passando agora na sua tela para saber mais sobre a economia obscura por trás dos acidentes da Fórmula 1. E não deixe de se inscrever no Clube dos Negócios para mais curiosidades e histórias sobre as marcas e empresas que movem o mundo. Até o próximo vídeo.